A TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, agradecendo a paciência, a gentileza, o carinho e principalmente a audiência que a senhora e o senhor dão ao nosso programa todas as semanas. Eu hoje quero iniciar com uma excelente notícia para Petrópolis. Foi lançado esta semana o jornal Correio Petropolitano. É um jornal irmão do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro. É um jornal do jornalista Cláudio Magnavita, que também é proprietário aqui da TV Correio da Manhã. Um jornal que Petrópolis merecia e precisava. Por que digo merecia e precisava? Nós tivemos durante muitos e muitos anos a Tribuna de Petrópolis, que liderava nas bancas de jornais a venda do seu jornal. Infelizmente, por motivos internos da família, o jornal Tribuna de Petrópolis parou de circular em edição de papel. Hoje somente circula de forma online. Acontece que o papel é uma coisa boa de se ler e de se pegar. Muito melhor que a internet, na minha modesta opinião. Porque como eu sou da velha guarda, eu gosto de ler jornal dessa maneira. Sim, claro, eu me adaptei aos novos tempos. Eu hoje uso o celular para ler as notícias de todos os jornais do país, me atualizar, me inteirar, para poder conversar com a senhora e com o senhor. Mas a chegada, a vinda, o nascimento desse jornal Correio Petropolitano é uma coisa louvável para a nossa cidade, porque é mais um canal de comunicação, é mais um canal de notícias que a nossa cidade ganha. Principalmente nesse momento, agora que estamos vivendo, de pré-eleição, isso é muito importante porque ajuda as pessoas a fazerem uma escolha melhor, a se inteirarem melhor das coisas, a conhecerem um pouco mais do que está acontecendo no país. Bom, mas eu queria iniciar o programa de hoje, além dessa boa notícia, falando uma coisa que eu estava pensando essa semana. Eu vi andando pelo centro, andando pelos bairros, a gente vê muitas pessoas com bandeira na mão, sacudindo bandeira para o candidato A, ou para o candidato B, o candidato C, etc. E olha, eu fiquei profundamente triste, porque se trata de algo um pouco degradante para a pessoa humana. Por que degradante? Primeiro que essas pessoas recebem R$50 por dia. Ficam muitas e muitas horas de pé sacudindo bandeira para candidatos que, depois de eleitos, só vão cuidar dos seus próprios interesses. Não vão ter um olhar social para com essas pessoas. É raro o político eleito que se aproveita de algumas pessoas que para ele trabalharam na campanha. Raro. Sabe o que o político diz no final da campanha? Já te paguei os R$50 por dia, já te paguei e não te devo mais nada. E essas pessoas continuam na mesma situação que estavam antes de iniciar as campanhas eleitorais. Eu não sei, mas eu penso que o Tribunal Superior Eleitoral deveria revisitar esse assunto, sabe? Porque é muito chato, é muito desagradável, as pessoas panfletando, as pessoas sacudindo bandeira. Quando eu digo desagradável, é porque me dá tristeza. Pode ser agradável para muitas pessoas, tá nisso? Alguns estão se divertindo, é bem verdade. Mas a grande maioria está ali porque precisa.
porque precisa. Estão sendo exploradas, porque precisam. Então isso me deixa triste. Me deixa triste. Honesto, sinceramente, eu gostaria até que os próprios políticos revissem isso. Até porque esse sacudir de bandeiras não leva a lugar nenhum e não dá nenhum voto para eles. Nenhum voto. Ah, mas o político, a população tem que saber que o político A, que o político B, que o político C é candidato. Tem milhões de outras formas. Sabe? Tem milhões de outras formas. Não precisa usar essas pessoas. Não precisa se aproveitar dessas pessoas. Sabe? É muito chato. Não, e olha, eu vou falar uma outra coisa também que é brutal. As maiores equipes de rua hoje em Petrópolis, as maiores equipes que estão trabalhando na rua hoje aqui em Petrópolis, ou nas ruas, são de políticos de fora de Petrópolis. Notem o que eu estou falando. As maiores equipes de rua que estão trabalhando nas ruas são de políticos de fora de Petrópolis, que vêm aqui a Petrópolis buscar votos para a sua eleição. E pouco ou nada podem fazer os políticos locais com relação a isso. É triste, muito triste que isso aconteça. Talvez, por conta disso, Petrópolis não consiga eleger um representante seu, nem a deputado estadual, tampouco a deputado federal. Por quê? Também há uma falha aí dos candidatos de Petrópolis. Os candidatos de Petrópolis não passam do pedágio, não descem para outros municípios, não visitam outros colégios eleitorais. Eles ficam fazendo campanha direto em Petrópolis. E só isso não basta. Não canso de dizer, o candidato que não for buscar votos lá fora, lá embaixo, que não for buscar votos em outros municípios, não vai se eleger. Escrevam o que eu estou falando. Sabe? O candidato aqui, local, que não for buscar votos fora de Petrópolis, não se elege. De jeito nenhum. Não tem votos suficientes. E em função disso, aliás, eu vou falar uma outra coisa. Eu estava caminhando nas ruas e na semana passada eu passei um cálculo eleitoral e as pessoas me pediram, dá para repetir aquele cálculo eleitoral do porquê que fica difícil a situação dos políticos petropolitanos? E eu vou fazer isso hoje. Eu vou agora pedir um breve intervalo comercial. Logo depois que nós voltarmos do intervalo comercial, eu vou repassar novamente esses números para que a senhora e o senhor entendam a dificuldade dos políticos petropolitanos. Fiquem conosco, é apenas 1 minuto e meio, já voltamos. Em Sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito bem,
Estamos de volta, como eu falei, bastante rápido, 1 minuto e meio. E antes de eu entrar novamente no nosso assunto, eu esqueci de falar no primeiro bloco que caso o senhor perca um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo na totalidade, poderão fazê-lo nas reprises aqui da TV Correio da Manhã, poderão fazê-lo na página da TV Correio da Manhã no Facebook, poderão fazê-lo na minha página pessoal no Facebook, Bernardo Filho, ou então na página Conversa Entre Petropolitanos também no Facebook. Nosso programa também está no YouTube e no Instagram. Também esqueci de mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis e Friburgo. Abraço a todos, obrigado pela audiência nessas praças. Bom, conforme eu falei no bloco anterior, eu disse que eu iria repassar novamente aquele cálculo de votos para os que sobram do nosso colégio eleitoral petropolitano, que sobram para serem disputados entre os políticos de Petrópolis. Eu falei na semana passada que nós devemos ter, provavelmente, um número em torno de 243 mil a 245 mil votos, ou melhor, de eleitores aptos a votarem. 245 mil eleitores aptos a votarem. Muito bem. Falei também que desses 245 mil eleitores aptos a votarem, historicamente, a margem ou o percentual de brancos, nulos e abstenções fica entre 33% e 35%. Aqui eu tenho que abrir um parênteses e fazer uma observação. Espera-se nessa eleição um pouco mais de 35% de votos brancos, nulos e abstenções. Por quê? Porque é uma eleição que não desperta as paixões locais. Veja, por exemplo, uma eleição para prefeito e vereadores, como nós tivemos há 2 anos atrás, é uma eleição local, desperta paixões locais, é uma eleição mais acirrada, mais difícil. Aliás, diga-se de passagem, nenhuma eleição é tão difícil quanto a eleição de um vereador. Uma eleição majoritária para presidente, para senador, para governador, vice-governador, deputado federal, deputado estadual, ela não desperta aquela paixão, aquela emoção que uma eleição local desperta. Por esse motivo, esses votos brancos, nulos e as abstenções, que giram em torno de 33% a 35%, e foi o que aconteceu na eleição passada, que era local, deverá aumentar um pouco. Bom, estima-se algo em torno próximo a 40%. Esse número não é meu, esse número é de cientistas políticos que olham a eleição de uma forma macro. Vamos ficar com esse número de 40%? Mas muito bem. Se temos 250 mil eleitores e 40% é branco, nulos e abstenções, nós temos aí um universo de 100 mil votos, ou seja, 40% de 250 mil, 100 mil votos que não serão computados. Restando, portanto, 150 mil votos. Correto? Bom, desses 150 mil votos, também, historicamente, de 30% a 40% vai para candidatos de fora de Petrópolis. Ora, se nós temos um universo de 150 mil votos e de 30% a 40% vai para candidatos de fora de Petrópolis, restam quantos votos aqui em Petrópolis que os nossos candidatos disputam? É simples, pega 40% de 150 mil, são menos 60 mil votos, sobram 90 mil votos a serem disputados aqui. Existem analistas que entendem que Petrópolis disputa algo em torno de 80 a 85 mil votos apenas, que sobram para os candidatos daqui. Vamos pegar esse número, 80 a 85 mil votos. Qualquer candidato aqui de Petrópolis precisa de, no mínimo, 30 mil votos para se eleger. Notem,
Tem candidatos aqui que vão precisar de 35, outros talvez até um pouquinho mais. Mas abaixo de 30, muito poucos precisarão. Vai depender muito da nominata do partido, vai depender muito do coeficiente eleitoral que o partido vier a fazer. Então, o que acontece? Se o candidato precisa de 30 mil votos em Petrópolis e 80 mil votos estão disputados aqui, significa dizer que um candidato aqui precisa de 35% da totalidade desses 80 mil votos. É impossível. É matematicamente impossível. O candidato, para se eleger, o candidato petropolitano, tem que buscar votos fora. Eu não acredito que nenhum candidato, e nós temos esse número histórico aqui em Petrópolis, nenhum candidato a deputado estadual ou deputado federal fez mais de 25 mil votos aqui. Já teve candidatos que já conseguiu 20, mas 25 ninguém conseguiu. Imagina 35. Não dá, gente. Eu acompanho muito a campanha nas redes sociais e eu vejo que o único candidato petropolitano que está saindo de Petrópolis para tentar buscar votos lá embaixo é o Bernardo Rossi, mas ainda assim de uma forma muito tímida. Muito tímida. As reuniões do Bernardo Rossi fora de Petrópolis são muito pequenas. Aí as pessoas, não, o Bernardo deve se eleger. Tomara que se elejam, mas eu não acredito. Sabe, eu vejo essa dificuldade matemática para os candidatos locais. Sabe? Então, eu estou repetindo esses números porque me pediram nas ruas que repetisse esses números para deixar bem claro a situação dos candidatos petropolitanos. Eu quero falar também um outro assunto. Tem um vereador candidato, que andou falando nas redes sociais que foi agredido, que foi perseguido. Olha aqui, gente, eu vou deixar claro uma coisa. Vitimismo, essas alturas do campeonato, não cola mais. Não cola mais. Alegar que foi perseguido é uma coisa. Existe um boletim de ocorrência, existe uma queixa-crime na polícia, na 105, na 106 DP, com relação a essa situação? Então, gente, papo furado. Sabe? Eu acho que nenhum candidato precisa se fazer de vítima para a população. Sabe? Se fosse meu candidato, já teria perdido meu voto. Sabe? Feio isso. É muito feio. A gente vê tantas práticas feias em campanhas. Sabe? Essa é uma delas. Totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. E eu alerto. Olha, nós estamos a 10 dias das eleições. Candidatos petropolitanos, busquem votos fora de Petrópolis. Acelerem as suas campanhas fora de Petrópolis. Aumentem as suas campanhas fora de Petrópolis, porque senão ninguém vai entrar. Olha, você está sendo pessimista. Não estou. Eu estou sendo realista em cima de números. Eu estou sendo realista em cima de estatística. Eu estou sendo realista em cima da matemática. Não dá, gente. 2 mais 2 é 4 e vai continuar sendo 4. Queiram ou não. Sabe? Eu tenho que pedir novamente um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto e meio. Fiquem conosco, já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Em Sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535.
Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito bem, estamos de volta. E eu queria mudar um pouquinho de assunto agora e gostaria de falar sobre a visita que Bolsonaro e a Michelle fizeram a Londres para o velório e enterro da Rainha Elizabeth. Gente, Bolsonaro foi convidado, ele não se convidou, como muitos jornalistas de esquerda alegam. Bolsonaro foi a Londres, foi à Inglaterra, como chefe de Estado. Gostem ou não, Bolsonaro é chefe de Estado. Ah, mas Bolsonaro não é um estadista. Isso é a sua opinião. Que Bolsonaro não é um estadista é uma opinião dessa esquerda ideológica. Eu acho o Bolsonaro extremamente inteligente, acho destemperado verbal, mas extremamente inteligente, soube fazer uma escolha da melhor qualidade da sua equipe de ministros, tem tocado o país maravilhosamente bem. Paulo Guedes tem feito um trabalho espetacular sobre todos os aspectos na economia. Sabe? E aí, o que se vê é só choradeira da esquerda. Ah, ele não devia ter ido para o funeral da rainha. O que ele foi fazer lá? Ele foi representar o nosso país e representou muito bem. Notem que ele saiu de Londres e foi fazer o discurso de abertura dos trabalhos da ONU em Nova York, fez um belíssimo discurso, calou a boca de muita gente, Inclusive, no programa da semana que vem, eu vou entrevistar um historiador, um professor, que nós vamos falar sobre as intenções do Parlamento Europeu com relação à Amazônia, mas é um assunto para a semana que vem. Ele, inclusive, já deu uma palhinha sobre isso. Bolsonaro, no seu discurso, já falou: a Amazônia é brasileira, tirem o olho grande de cima da Amazônia. Enfim, ele pontuou algumas questões extremamente interessantes com relação à diplomacia externa do Brasil, com relação à posição do Brasil na guerra da Ucrânia, ou seja, fez um discurso de estadista. Quando a esquerda não aguenta, como não aguentou o 7 de setembro, sabe o que faz? Entra no TSE ou no Tribunal ou no Supremo Tribunal Federal e pede para que esse material não possa ser usado na campanha do Bolsonaro. Fizeram isso com relação ao 7 de setembro e fizeram isso agora com relação ao discurso da ONU. Sabe por quê, gente? Porque o lado de lá, a esquerda, não tem mais discurso. Cada vez que Lula abre a boca é um desastre atrás do outro. Então tudo isso é inveja, sabe? Foi ontem ou ontem, eu lendo uma reportagem do Gabeira. O Gabeira, que já foi deputado federal, ele falando que será muito bom que Lula ganhe no primeiro turno para resolver tudo isso logo de vez, essa situação do país. Ei, cara pálida, acorda. Não há a menor chance de Lula ganhar no primeiro turno. Não há a menor chance dessa eleição não ter 2 turnos. E se alguém tem alguma perspectiva de vitória no primeiro turno, esse alguém é Bolsonaro, porque as pesquisas de opinião, de voto, são pesquisas fajutas e compradas pela esquerda. Acredite se quiser. Ah, mas você só está dizendo isso porque você é bolsonarista. Sim, eu sou bolsonarista, mas eu sou crítico. Eu sou analista.
Eu enxergo. É impossível que um sujeito reúna 5.000 pessoas em São Paulo para um comício e o outro reúna quase 1 milhão de pessoas em São Paulo no dia 7 de setembro. Foram mais de 700 municípios no dia 7 de setembro que tiveram, que tiveram passeatas de apoio a Bolsonaro. Gente, pesquisas internas do próprio PT já dão como certa a vitória de Bolsonaro. Está ficando difícil para o PT. Está ficando muito difícil para Lula. Isso é bom. Nós temos mais 4 anos de direita no Brasil, não sei o que vai acontecer lá na frente. Se Deus quiser, estarei vivo para ver. Mas termos mais 4 anos de direita no Brasil vai ser ótimo para esse país. Porque vejam o que está acontecendo na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Equador, na Venezuela, Cuba, Nicarágua. É isso que a esquerda quer para o Brasil? É. Essa ilusão de que na época do Lula tinha picanha é mentira. É mentira. Lembre-se que no governo Dilma, o tomate chegou a R$20. Lembro que no governo Dilma a carne estava muito cara e ela foi para a televisão dizer, comam ovo. É que o povo tem memória fraca com relação a essa gente, sabe? Memória muito fraca. O Bolsa Família era R$89. Agora é R$600. R$600. E será mantido o ano que vem esses R$600. Não vai ficar só até dezembro, não. Mas o povo tem memória fraca. Porque Bolsonaro não consegue penetrar na classe mais baixa, a classe que ganha 1 a 2 salários mínimos. Por que não consegue? Porque o PT e Lula vendeu durante 20 anos mentira para essas pessoas. Porque o Lula tirou o povo da miséria. Mentira! Me mostra um pobre que o Lula tirou da miséria. Me apresenta um. Então, gente, a gente tem que olhar as coisas do que está sendo feito de bom no Brasil. O Brasil hoje é o maior exportador de carne, de frango, de soja, de milho, de algodão, de laranja. E isso não foi no governo Lula. Mas as pessoas não querem enxergar. Certo? Aí fica efetivamente muito difícil. Eu vou sair desse plano e vou vir para cá, para o plano local novamente, porque essa semana é uma notícia que me chamou muita atenção. Sabe aquela novela, antiga novela da ligação Bingen-Quitandinha? Pois é, essa semana, eis que temos um novo episódio da novela, um novo capítulo da novela. O edital de licitação chegou ao Tribunal de Contas da União para ser analisado. Tribunal de Licitação de concessão da BR-040. Está muito bem. E a ligação Bingen-Quitandinha, agora, está em pauta uma discussão sobre a necessidade ou não de uma passarela de pedestres nessa ligação Bingen-Quitandinha. O pessoal custa, né? O pessoal custa a pensar. Isso já não era para ter sido pensado há anos e anos atrás? Já que o traçado havia sido estabelecido, ninguém pensou que se ia precisar ou não de uma passarela. Sabe o que vai acontecer com relação a isso? Novamente, a ligação Bingen-Quitandinha não vai acontecer tão cedo. Palmas aos nossos políticos, grandes pensadores, grandes planejadores. Por falar em político planejador e pensador, sabe aquela rotatória ali do Carangola, da entrada do Carangola? Olha, vai fazer aniversário agora, hein? Se já não fez. E nada aconteceu. E o trânsito ali continua caótico. Aí, gente, quando eu digo, sabe, que eu fico às vezes pensando
Por que os governos não são mais ágeis? Por que os políticos não são mais ágeis? Por que os políticos não pensam mais na população? Por que os políticos não têm um olhar mais social para a população? É porque aos políticos só lhes interessam seus próprios assuntos e seus próprios interesses. Essa é a grande verdade. Infelizmente, lamentavelmente, é a grande verdade. Sabe? Grande verdade. Olha, eu preciso novamente pedir mais um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto e meio. Fique conosco, já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Em Sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. Muito bem, estamos de volta e eu quero falar agora, os mais antigos vão se lembrar, não os jovens, é óbvio, de uma música chamada Samba do Crioulo Doido. Samba do Crioulo Doido. Hoje em dia, essa música seria considerada racista, seria proibida de tocar nas rádios e tudo mais, mas é uma música muito antiga. Que significava uma confusão que ninguém poderia, que não seria possível de compreender. Eu quero dizer o seguinte, tem vereador aqui de Petrópolis, notem, tem vereador daqui de Petrópolis, que apoia um candidato a deputado federal bolsonarista e um candidato a deputado estadual lulista. Aí às vezes eu paro e me pergunto assim, gente, onde é que essa gente está com a cabeça? As ideologias morreram. Isso é mais uma prova de que toda e qualquer ideologia está morta. Existe um pragmatismo de resultados. Sabe? Tem um presidente de um partido político daqui de Petrópolis, que apoia um candidato de fora do seu partido. Opa, parei. Eu sou presidente do partido A, e estou apoiando um candidato a deputado federal do partido B. Eu não estou apoiando os candidatos do meu partido, do qual eu sou presidente. É o samba do crioulo doido, gente. Mais uma coisa. Alguém já ouviu falar alguma coisa a respeito do Natal de Luz Imperial? Nós já estamos entrando no mês de outubro, teremos outubro, novembro e dezembro está aí, gente. Ou seja, 60, 70 dias do que seria prevista a data de inauguração do Natal de Luz Imperial. Não escutei nada, não vi nada, ninguém fala numa licitação para as luzes do Natal. Talvez estejam esperando terminar esse período eleitoral, essa campanha política, para ver no que vai dar. Porque os preparativos do Natal Imperial já deveriam ter começado. 60 dias é muito pouco tempo para isso.
Depois fica aquela correria de última hora, que nem aconteceu nos anos anteriores. Ah, a árvore não ficou pronta, não sei o que não está pronto ainda, tal local ainda não está iluminado. Tempo existe, mas as pessoas não sabem utilizá-lo. Aliás, Natal Imperial nunca foi o forte do governo Rubens Bom Tempo. Diga-se de passagem, né? Quem tem um pouquinho de memória e vai se lembrar dos anos anteriores sabe muito bem o que eu estou falando. Espero que esse ano seja um pouco melhor. Porque Petrópolis precisa. A autoestima do petropolitano está muito baixa. Sabe? É hora de levantar essa autoestima. Precisamos de uma festa grande para que a autoestima do petropolitano também cresça junto com o tamanho da festa. Certo? Vamos esperar para ver o que vai acontecer com relação ao Natal Imperial. Dia 21. Agora, hoje, dia 21, hoje. Está sendo colocado na rua um edital para a recuperação da fazendinha. O que é a fazendinha? A fazendinha é aquele local próximo à fazenda inglesa, colado à fazenda inglesa, área de preservação ambiental, que recebeu mais de 500 mil toneladas de resíduos das últimas 2 chuvas. Então, um edital de recuperação da área. Vai ser feito um estudo com relação à recuperação daquela área e, numa segunda fase, um trabalho de recuperação dessa área. Vamos esperar que apareçam empresas interessadas nessa licitação, porque a Prefeitura, o Instituto Chico Mendes já multou o ICMBio, já multou a Prefeitura em 50 milhões de reais por causa da utilização dessa área em reserva ambiental. Se esse valor será pago, se será discutido, esse é outro assunto. O importante agora é a recuperação ambiental da área, e vamos ver o que vai acontecer com essa licitação. Olha, um outro assunto que me chama a atenção, sabe, é que havia uma obrigação de licitação para empresas de ônibus aqui de Petrópolis, especificamente para a Petroita. Tá? Havia um prazo dado pelo Tribunal de Contas do Estado e até agora nada aconteceu e os vereadores nada falam sobre isso. Olha, gente, querem ir mais além? Eu vou mais além. Eu pergunto aos senhores vereadores, por que não foi levado a julgamento ainda na Câmara Municipal as contas do prefeito Rubens Bom Tempo de 2016, que receberam parecer desfavorável, parecer contrário à aprovação do Tribunal de Contas do Estado? Se fosse só isso, tudo bem. Mas existem também as contas do governo Bernardo Rossi de 2019 e 2020, que também não foi levada à votação até hoje pela Câmara Municipal. Se é só isso? Não. E as contas do prefeito interino Ingo Ramos de 2021, que também não foram levadas a julgamento pela Câmara Municipal. Ou seja, 2016, 2020, 2021, 2019, 2020 e 2021 estão engavetadas na Câmara Municipal sem prazo sequer para que entre em pauta de julgamento. Depois, os vereadores se queixam que eu bato muito na Câmara Municipal. Não bato. Eu apenas levanto questões que eu me questiono por que elas não acontecem. As contas estão lá para ser votadas, estão engavetadas. Aquela comissão de transparência da Câmara sobre os gastos com as chuvas de janeiro, com as chuvas de fevereiro, com os desastres de janeiro, com os desastres de fevereiro, aquela comissão de transparência, até hoje não apresentou o relatório. Aí, quando eu digo, o pessoal sobe na tribuna para elogiar o outro, para elogiar o colega. Aí o colega sobe na tribuna para agradecer o elogio.
Gente, isso não é ser vereador. Me desculpe, mas não é ser vereador. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? E eu não tenho bola de cristal, mas existem algumas coisas bastante previsíveis. Uma delas é a seguinte: muitos vereadores hoje candidatos, ou a grande maioria deles, vão sair dessa eleição muito menor do que entraram. Vão sair dessa eleição muito menor do que entraram. Escrevam o que eu estou falando. É triste falar isso, muito triste. Mas a população está vendo o trabalho da Câmara. Está vendo o pouco trabalho da Câmara. Está vendo o pouco que a Câmara está servindo aos interesses da população. Sabe? Tem vereadores que simplesmente não aparecem. Aparecem. Não sobem à tribuna, não discursam, ninguém sabe o que esses vereadores fazem. Daqui 2 anos tem eleição, gente. Os senhores serão cobrados. Ah, com certeza que serão. Sabe? A população está vendo. As redes sociais estão aqui mesmo. As pessoas estão acompanhando. Hoje em dia, isso aqui é um grande instrumento de informação e de formação de opinião. Acordem. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial. É o último do programa de hoje. Fiquem conosco, é apenas 1 minuto e meio e já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Em Sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. Muito bem, estamos de volta. Falei que era muito rápido e, na verdade, o é. Na semana passada, foi votado em primeiro turno, primeira votação, o início dos trabalhos de mototáxi em Petrópolis. Há muito tempo atrás, ou alguns anos atrás, quando esse assunto estava na ordem do dia na Câmara Municipal, eu me manifestei aqui no programa dizendo que eu era favorável à entrada de mototáxi em Petrópolis e que eu não entendia por que Petrópolis não tinha mototáxi. Conversando com um amigo meu, coronel da Polícia Militar, ele me disse assim: Bernardo, o maior número de acidentes de trânsito em Petrópolis são de motocicletas. Só por isso eu já seria contra o projeto. E ele falou: no Rio de Janeiro, o mototáxi serve muito de aviãozinho para traficante. Levar droga até, pegar no morro, levar até o usuário e tal. Muito bem. E eu nessa oportunidade falei assim: coronel, nós temos uma das passagens mais caras do estado.
As empresas de ônibus mandam na cidade de Petrópolis. Se você comparar quilômetro percorrido com a tarifa, contra quilômetro percorrido, contra a tarifa fora de Petrópolis, o nosso preço de tarifa é o segundo mais caro do estado. Quilômetro percorrido, valor de tarifa, valor da passagem. Nós não temos um bom serviço público, de transporte público, de ônibus em Petrópolis. O serviço deixa muito a desejar. É ônibus que quebra todos os dias, é ônibus que não cumpre horário. Então, o que acontece? A população, com relação ao transporte público, e também a outras coisas, mas com relação ao transporte público, está desassistida. Concorda? Aí o coronel foi obrigado a concordar comigo. Eu digo, coronel, mototáxi é uma saída para esse povo. Pela agilidade, pela rapidez e pelo preço. Vai custar a metade de uma passagem de ônibus, ou talvez um pouquinho mais. Mas vai dar à pessoa agilidade de chegar em casa cansada depois do trabalho. Hoje a pessoa, muitas vezes, dependendo de onde mora, fica 1 hora dentro do ônibus para chegar em casa. Às vezes mais. Né? Tem locais mais perto, locais mais distantes, mas os locais mais perto, ainda assim, se comparar quilômetro tarifa, o preço é absurdo. Tá? Centro Morém, Centro Golfe, você pode comparar com Centro Sertão do Carangola? Não. Então, gente, eu sou favorável, sim, à entrada de mototáxi. A CPTrans tem que estabelecer as regras. Espero que, em segunda votação, o projeto passe, seja aprovado. Tá? E espero que o prefeito sancione o projeto. Senão também não adianta nada. Tá? Existem os prós, existem os contras. Mas eu acho que os prós superam em muito os contras. Em muito. Para finalizar, eu queria falar um outro assunto que me chama muito a atenção. Quando eu brinquei no bloco anterior que as ideologias estão mortas, tá? Porque tem vereador que apoia bolsonarista para deputado federal e lulista para deputado, bolsonarista para deputado federal e lulista para deputado estadual, fazendo uma mistura, uma confusão, misturando feijoada com pudim. Feijoada tudo bem, pudim depois da feijoada tudo bem, mas os dois juntos não dá. Mas o que eu dizia é o seguinte, notem, eu peço que tenham atenção a esse detalhe. Qual o partido do prefeito? PSB, correto? Correto. Quem é o candidato ao governo do estado pelo PSB? Marcelo Freixo, correto? Correto. Bom, Freixo esteve aqui em Petrópolis quando da posse do Rubens e do Mustrange na prefeitura, em dezembro do ano passado, né? Aplaudindo a posse, dando os parabéns a Rubens e a Mustrange. Perfeito? Perfeito. Em janeiro, depois da grande chuva, depois daquele desastre, onde morreram mais de 240 pessoas, Freixo veio a Petrópolis, mas não sujou o tênis. Nem se deu o trabalho de sujar o tênis. Tá? Ia nas comunidades, descia do carro, mas ficava ali, sem se sujar. Não botou o pé na lama. Muito bem. Na segunda chuva, nem apareceu. Mas aí, eu pergunto o seguinte. Se o governo Rubens Bom Tempo, que manifestou apoio a Marcelo Freixo, PSB, para governador, por quê?
Não tem um adesivo em Petrópolis de apoio a Marcelo Freixo. Eu não vi até agora nenhum carro com adesivo a favor de Marcelo Freixo. Quer mais? Eu não vi nas redes sociais nenhum secretário municipal dando apoio a Marcelo Freixo. Eu vi um diretor de um órgão municipal, dando apoio a Lula, fazendo um vídeo em favor de Lula. Só isso. Os secretários estão calados. Não estão apoiando Marcelo Freixo. O prefeito está calado. Não está apoiando Marcelo Freixo. Ou pelo menos se está, não está demonstrando isso, porque eu não vi. Eu não vi um panfleto do prefeito ao lado de Marcelo Freixo. Panfleto dizendo, o prefeito Rubens Montempo apoia Marcelo Freixo. Paulo Mustrange apoia Marcelo Freixo. O secretário fulano de tal apoia Marcelo Freixo. Curioso. Por outro lado, quando das chuvas, a primeira autoridade em janeiro que chegou aqui em Petrópolis foi o governador do estado, Cláudio Castro. Este sim, Cláudio Castro, está praticamente em 100% dos adesivos de Petrópolis nos carros, os políticos manifestando apoio a Cláudio Castro. Então, Cláudio Castro está surfando ou está nadando num mar de almirante, enquanto que o candidato da esquerda aqui em Petrópolis, cada dia que passa, naufraga ainda mais. A prova disso é que nas pesquisas de intenção de voto, eu sempre digo, pesquisa não é uma coisa muito confiável não, mas nas pesquisas de intenção de voto, Cláudio Castro está com 10 pontos à frente do Freixo. Apenas na zona sul do Rio de Janeiro eles estão pau a pau. No interior o Freixo está tomando uma lavada. Mas é isso que nós tínhamos para essa semana. Eu espero que a senhora e o senhor tenham gostado do programa. Espero realmente de coração que eu possa ter sido útil em algum esclarecimento. Tá? Eu quero novamente mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis, Friburgo e aos nossos telespectadores aqui de Petrópolis, que são muito fiéis. Por que eu digo que o telespectador de Petrópolis é fiel? Eu ando muito na rua e muitas pessoas me param e conversam comigo. Assiste seu programa, assiste seu... Isso é muito legal, gente. Continue me parando na rua, continue conversando comigo, isso é muito bacana. E repito que caso o senhor tenham perdido um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo na totalidade, poderão fazê-lo nas reprises daqui da TV Correio da Manhã, poderão fazê-lo também na página do Facebook da TV Correio da Manhã, na minha página pessoal do Facebook, Bernardo Filho, na página Conversa Entre Petropolitanos, também no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu quero desejar a todos uma excelente semana, mas uma excelente semana. Fiquem com Deus e lembrem-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.